Olá, boa noite, alunos. Boa noite, professor. Meu nome é Marcele Piropo Rangel, discente do curso de Medicina Veterinária da UniFTC de Vitória da Conquista. Então, eu venho por meio desta videoaula abordar disciplinas de diagnóstico por imagem, representando as alunas Lícia Almeida Oliveira, Tainá Silva Ferreira, Joyce Almeida Costa da Silva, Giovana Oliveira, Carolina dos Santos Vilas Boas e Ayandra Amorim Freire, trazendo o tema ultrassonografia com Doppler, usado para diagnosticar prolapso valvar mitral em cão, desdobrando a avaliação ecodoppler cardiográfica e relato de caso. Escolhemos o tema prolapso valvar mitral em cão, que eu vou estar explicando para vocês no decorrer dessa videoaula, demonstrar as imagens, como foi diagnosticado usando a ferramenta Doppler. Mas antes disso, eu vou fazer uma introdução para vocês do que se trata a ferramenta Doppler associada à ultrassonografia, tá certo? Vamos lá. Bom, a ferramenta Doppler associada à ultrassonografia convencional fornece informações sobre a arquitetura vascular e os aspectos hemodinâmicos dos vasos em diversos órgãos. Assim, o chamado efeito Doppler, ele pode ser definido como sendo o princípio físico no qual se verifica a alteração da frequência de ondas sonoras refletidas quando o corpo refletor se move em relação a uma fonte de onda sonora, que faz com que este modo de ultrassom permita verificar o movimento de estruturas e órgãos do animal, caracterizar vasos sanguíneos no interior das lesões, verificar a vascularização presente no interior dos órgãos ou do sistema arterial, assim também como o sentido do movimento e a velocidade do fluxo sanguíneo do paciente. Como vocês sabem, esse efeito Doppler ele não é usado apenas na medicina veterinária, também na medicina humana. Ele já é bastante conhecido para diagnosticar diversas patologias e não existe apenas um tipo de Doppler. Existem vários tipos, que são Dopplers de ondas contínuas, Doppler de ondas duplex, Doppler de ondas pulsadas e o mais utilizado, o Doppler de fluxo colorido. Primeiramente, eu vou explicar para vocês sobre o relato de caso, demonstrar a vocês as imagens e logo em seguida iremos falar sobre cada um dos tipos de Doppler, tá certo? Bom, para iniciar sobre o prolapso valvar mitral em cão, eu vou fazer uma introdução sobre a válvula mitral, para vocês entenderem melhor de que se trata esse órgão, tá certo? A válvula mitral situa-se na abertura entre o átrio esquerdo e o ventrículo esquerdo. A válvula mitral, ela se abre para permitir que o sangue do átrio esquerdo encha o ventrículo esquerdo e se fecha enquanto o ventrículo esquerdo se contrai para bombear sangue para a aorta. A caustica de problemas nesta é consideravelmente alta, e o exame de ultrassonografia Doppler é um dos principais auxiliares para avaliar esta válvula. Entenderam? Bom, vamos prosseguir mostrando as imagens, tá certo? Bom, aqui nessa imagem, podemos ver a mensuração das paredes e as câmaras micaórticas durante a sístole e a diástole. De acordo aos dados supracitados, a cavidade ventricular esquerda demonstrou importante aumento de diâmetro em diástole e sístole, possivelmente ocasionada devido à sobrecarga de volume relacionada diretamente ao prolapso mitral. Nessa segunda imagem, podemos observar essa seta verde. Ela está apontada diretamente para o prolapso da válvula mitral em um cachorro. A movimentação e aspecto espessado de suas cúspides, contudo, as válvulas semilunares esquerdas, artéria pulmonar e direita, que seria a aórtica, representa a movimentação e aspecto normal de suas cúspides. Nessa terceira imagem que podemos observar aqui, em modo bidimensional, a mensuração da aorta e átrio esquerdo, onde tem essa sinalização de mais circulando em modo bidimensional, podemos observar a mensuração da aorta e do átrio esquerdo. Já aqui na figura 4, uma imagem de Doppler pulsado, a artéria aorta demonstrando seus respectivos fluxos gradientes de pressão. Aqui nessa imagem 5, onde podemos observar um fluxo intenso de calor de modo bidimensional, o Doppler
colorido em átrio esquerdo, demonstrando insuficiência mitral importante através de mosaico, ocupando 100% da área do átrio esquerdo. Já nessa figura 6, podemos fazer a análise a partir do Doppler contínuo da regurgitação mitral. Na figura 7, podemos analisar a partir do Doppler contínuo a regurgitação tricúspide. Aqui, onde podemos observar na linha verde. Bom, e já aqui na figura 8, a análise das ondas A e E para determinação da presença ou ausência da disfunção diastólica. Sobre essas imagens, podemos observar que cada tipo de Doppler teve uma função. E aqui agora eu vou explicar a função de cada tipo de Doppler. O Doppler pulsado ou espectral. No Doppler espectral pulsado, as mediações do fluxo sanguíneo são exibidas graficamente, demonstrando as velocidades ao longo do tempo. Já no Doppler de uso contínuo, que eu vou mostrar aqui para vocês, nessa imagem, com o Doppler contínuo, 2 cristais são usados pelo transdutor, um para enviar e outro para receber os ecos. O Doppler duplex já é outro tipo de Doppler de potência. O efeito Doppler de potência, também conhecido como Power Doppler, é utilizado para obter imagens difíceis ou impossíveis de serem vistas com o Color Doppler padrão. Também é uma alternativa para se obter mais detalhes do fluxo sanguíneo. E o Doppler de fluxo colorido, que seria esse daqui, ou Color Doppler, os sons obtidos são convertidos em cores. Em seguida, as cores são sobrepostas à imagem do vaso sanguíneo. Então, para finalizar, vou explicar para vocês como funciona o Doppler. O ultrassom veterinário com Doppler, ele é capaz de traduzir movimentos, fluxos sanguíneos em cores e sons, e dessa forma os resultados são análises diagnósticos mais precisos, permitindo a diferenciação de estruturas vasculares e não vasculares, detectação de malformação vascular congênita e adquirida, mapeando a vascularização em forma e possível fazer a localização de estenoses e obstruções vasculares. Na conclusão de laudo, a degradação mixomatosa crônica da válvula mitral representa uma importante cardiopatia adquirida em cães e que leva a mais sinais aparentes de disfunção e insuficiência cardíaca em graus variados. A concorrência da endocardiose pode estar relacionada à raça e ao sexo do animal, acometendo principalmente cães de pequeno porte e machos, como observado através dos sinais clínicos e no conjunto de dados obtidos ecodopplercardiograma, nesse relato de caso que acabamos de mostrar através desta videoaula. Agradeço a todos pela atenção, agradeço ao professor Luiz de Magite. Somos o 6º semestre de Medicina Veterinária, cursando o ano letivo de 2020.2. Agradecemos a atenção de todos e até a próxima.